Entrando aqui no último tópico, no terceiro, que é o relacionamento. E a gente volta lá no primeiro ponto. Lembra que a gente se relaciona com pessoas. Pessoas gostam de ser acolhidas, tá? Isso acho que é fundamental e é crucial. Eu aprendi muito sobre relacionamento com a minha esposa. Minha esposa é professora, tá? E ela tem isso, esse cuidado de conversar com o aluno, de conversar com o pai do aluno, de conversar com outros professores. Hoje ela é coordenadora, né? Então ela tem uma questão de relacionamento muito forte, assim. E eu aprendi muita coisa com ela. As pessoas, elas gostam de ser acolhidas. E o profissional, o legista, não, o instalador, ele já tem um agravante muito grande. Porque você chega na obra ali, quando você chega, o cliente já está na etapa do acabamento da obra, que é o mais caro da obra. Ele já lidou com chuvas, com atrasos, com pedreiro enrolão, ele já lidou com construtoras que atrasou o prazo, com cano que comprou de um, estourou porque não era bom. Cara, o cara já teve inúmeros problemas dentro da obra. Então, quando chega no acabamento, o cara já está saturado, ele está chateado, ele já está querendo desistir de terminar a casa, vender do jeito que está, sem dinheiro, tá? Então, a gente sabe, acolher esse cliente é muito forte, é muito bom, é muito produtivo. Para a gente é muito assertivo. E aí esse relacionamento ele se dá em 3 etapas. Ele se dá no pré, no durante e no depois. Como que é um relacionamento pré-obra? Você mandou o orçamento para o cliente fechou ou tá para fechar contigo. Liga para ele de vez em quando, fala como é que tá a obra, tal. Se possível, eu fiz muito isso quando a gente trabalhava aqui, né? Tinha uma equipe grande, a gente trabalhava com obra de alto padrão, né? O que eu fazia? Fechei a obra com o cliente lá para fazer o acabamento. Eu visitava a obra dele 2 ou 3 vezes antes de começar o serviço. Eu ia lá ver como é que estava o reboco. Eu não ia lá para julgar o serviço de ninguém, mas eu ia lá ver como é que estava o reboco. Ô, Gustavo, a gente vai começar o contrapiso aqui. Pô, que legal. Posso dar uma olhadinha aí amanhã? Ah, claro, vem. A gente ia lá visitar. Pô, esse contrapiso vai ficar muito legal isso aqui. Ó, não esquece de pedir pro pedreiro deixar as caídas do ralo ali, pra gente não ter problema depois, tal. Então, fazia aquele pré-obra, sabe? Fechava a obra com o cliente, fazia todo um trabalho de acolhimento durante a obra. E aí, assim, como que é esse trabalho? Primeira coisa, uma coisa que eu faço aqui em todas as obras que eu executo. Eu faço um planejamento. Então, eu coloco numa planilha, tá? Eu coloco uma planilha, mas você pode colocar isso, escrever num texto, mandar para o WhatsApp para o teu cliente. É indiferente da forma como você faz. Eu coloco em planilha porque eu acho mais simples. Eu já trabalho com vários tipos de planilhas aqui, até para orçamento, né? Então, eu já uso a planilha. Eu planejo a obra. Vamos colocar aqui um exemplo. Tá? A última obra que eu entreguei foi a reforma de 3 banheiros. Eu calculei o tempo que eu ia levar para fazer a demolição, o tempo que eu ia levar para fazer a regularização e impermeabilização, o prazo de cura, o tempo que eu ia levar para fazer a instalação dos revestimentos, o tempo que eu ia levar para fazer os acabamentos mais finos, que é nicho, corte meio esquadria, instalação de ralo oculto, eu sempre deixo essas coisas por último, o tempo que eu ia levar para fazer o rejuntamento e a limpeza do ambiente para entregar. Então, no total, deu uma média de 32 dias. Eu crio um cronograma. Ó, tal dia até tal dia vamos estar fazendo demolição. De tal dia até tal dia estou fazendo impermeabilização. Tal dia até tal dia estou fazendo assentamento. Tal dia até tal dia estou fazendo rejuntamento. Coloco isso numa planilha e mando para o cliente. Falo assim, ó, aqui para você ir acompanhando a obra. Isso ali, começou a obra, já faz isso. Todos os dias de tarde, mandava uma mensagem para o cliente, ó, bacana, tudo bem, seu fulano? Olha, às vezes não está na obra, ou né, não está dentro da obra, ou não foi na obra daquele dia. Tudo bem, seu fulano? Hoje a gente fez a instalação desses revestimentos aqui, manda foto. Ô, seu fulano, tudo bem? Hoje a gente fez os rejuntos daqui, ó. Ó, hoje a gente impermeabilizou os 2 banheiros. Cara, o cliente ele fica muito. Porque assim, ó, uma coisa que acontece, principalmente quando a gente trabalha com cliente mulher, tá? Homem também, mas mulher é mais apegada a isso. E quando a gente fala de acabamento, é sempre a esposa, né, do cliente ou a mulher diretamente que está negociando com a gente. Ela é muito envolvida nesse ponto. Cara, é muito visual. Se deixar, o cliente quer visitar a obra todos os dias no final da tarde. Às vezes ele mora em outra cidade, mas ele quer visitar a obra todo dia. Por quê? Ele está na expectativa de acabar. Então ele quer acompanhando, ele quer ir vendo como é que tá ficando. E como a gente trabalha com acabamento, cara, ele quer ver também se o teu trabalho está ficando legal. Então, quando você vai mandando foto, vai fazendo ele acompanhar durante a obra ali, cara, o cliente fica com uma experiência incrível na vida dele. E o pós-obra também, o relacionamento pós-obra também é importante. Terminei a obra, não vou pegar o dinheiro, jogar no bolso e ir embora. Eu tenho 6 meses de acompanhamento, não tenho? Vez ou outra, um mês, cada 2 meses, sei lá, liga pro cliente, tudo bem, como é que tá a obra? Tá tranquilo? E os ralos? Escoando a água legalzinha, a queda ficou boa? Pô, já instalou o box? Ah, estamos terminando a pintura. Pô, que bacana, hein, cara? Pô, legal, qualquer imprevisto me avisa. Você vê que é breve isso, pode ser uma mensagem de WhatsApp. Mas o cliente entende o quê? Cara, o cara tá preocupado com a obra.
Ele se preocupou comigo. Esse cliente ele vai te indicar para outros 10 amigos que ele tenha. E sempre que ele lembrar de instalação de revestimento, ele vai lembrar do seu nome. Eu vou passar uma experiência aqui para vocês, de uma história que o Rafael me contou. O Rafael falou que ele estava com problema na calha, ele passou uns 5 dias falando dessa calha. Deu problema lá, né? A gente só lembra de problema de calha em tempo de chuva, ninguém quer fazer uma manutenção preventiva. Então o que acontece? Deu problema na calha dele lá. Deu uma chuva forte, a calha acho que rompeu ali o escoamento, a parte, o funilzinho que faz o escoamento, começou a vazar dentro de um dos quartos ali. Então, vazava pela lâmpada, em alguns hotéis, em alguns pontos ali, chegou a estragar a pintura do teto. O que acontece? Ele pediu vários orçamentos para calheiro. Tá? Um ou dois foi, a maioria nem foi. Né? Fim de ano, o pessoal tudo atolado. Mas teve um que foi, que ele não consegue esquecer, em todo lugar que ele vai, ele fala desse cara. É por isso que eu conheço a história de cabo a rabo. Eu já ouvi ele contar essa mesma história umas 10 vezes. Todo lugar que ele vai, ele conta essa história. Ele disse que o cara chegou lá com o carro adesivado, uniformizado, uniforme limpo, ele e um ajudante. Aí ele falou assim, vou lá ver o que está acontecendo com a tua calha. Quando o ajudante foi encostar a escada na calha, ele falou, opa, peraí, coloca pra gente uma proteção nessa calha, porque a calha dele é pintada. Então ele falou, cara, o cara já me ganhou aí. Qual o cuidado que o cara teve com a minha calha? Ele veio só fazer um orçamento. Então o cara foi lá, protegeu a calha dele, pôs a escada, subiu, olhou, era o bocalzinho da calha que estava, né, tinha saído a soldazinha, tinha saído o selante, e alguns pontos também o selante estava soltando. E aí o que acontece? O cara pegou e falou assim, ó, vai ter que fazer uma reforma e pintar novamente essas suas calhas aqui. Mas eu vou fazer um paliativo para não molhar mais dentro da sua casa. Pediu para o ajudante lá um selante flexível, né, um veda-calhas, arrancou lá o que estava velho, fez lá um improviso para manter até o cara fechar o orçamento com ele. Cara, pegou, anotou o que tinha que anotar e foi embora. Quanto que vai ficar? Ele falou, não, eu vou te mandar o orçamento depois. O orçamento a gente sempre manda depois, nunca fala na hora, tá? Você manda depois. Pegou, mandou, o cara foi embora. Cara, eu não sei se ele fechou o serviço com esse calheiro, tá? Mas ele contou a história, numa semana ele contou umas 10 vezes, que eu vi. Pode ser que ele tenha contado outras vezes. E ele estava tão encantado, porque não interessava o quanto os outros fossem cobrar, ele ia fechar com esse cara. Tá? Se esse cara cobrasse o dobro do preço do outro, ele ia fechar com ele. Por quê? Porque ele viu o cuidado, ele viu a atenção, ele se sentiu acolhido. O cara pegou o problema dele para ele, você entendeu? E resolveu. Então, o que acontece? O que eu quero dizer com isso? O Rafael passou uma semana inteira falando desse cara. E a gente não está mais em contato, mas provavelmente ele deve estar falando desse cara ainda. Olha como indiretamente o Rafael está vendendo o trabalho desse cara para todo mundo que ele conhece. Por conta da experiência que esse calheiro proporcionou para o Rafael. Para nós é a mesma coisa. Se a gente tem um diferencial, se a gente faz uma boa apresentação do nosso trabalho, se a gente faz um bom pós, pré e durante, o cliente vai falar da gente para todo mundo que ele conhece. O cara vai chegar assim e falar assim, pô, cara, olha, eu não sei vocês se já mexeram com construção, mas o azulejista que eu contratei, cara, o cara me dá uma atenção, ele me tratou muito bem, ele cuidou da minha casa como se fosse a casa dele. Então, entendam, relacionamento é tudo. Tanto no durante a obra, tanto no pré-obra, quanto no pós-obra, tá? Às vezes a gente termina a obra, põe o dinheirinho no bolso, a gente tá com a cabeça tão cheia de problema, que esquece que, pô, aquele cliente que eu entreguei, como que será que tá lá? Tá? Às vezes você mandar uma mensagem para o cliente, porque a gente sempre tem o contato dele, né? É muito bacana, tá? Principalmente quando você trabalha com o cliente final, atendendo o cliente final. Construtor é outro caso, mas cliente final, isso é muito importante, tá? Então a prospecção de clientes, ela acontece em 3 etapas principais, tá? Que é a apresentação do seu trabalho, as vantagens que você oferece para o seu cliente e o relacionamento que você tem com o cliente. Lembre-se, você sempre se relaciona com pessoas, independente se é uma empresa que você atende, essa empresa tem um CNPJ, que o dono tem um CPF e é uma pessoa. Então você sempre vai se relacionar com pessoas, e relacionamento é tudo. A forma mais assertiva de você vender o seu trabalho e não ter problemas de agenda, tá sempre com a sua agenda cheia, mesmo agora nessas épocas de fim de ano, que a gente sabe que, né, geralmente em dezembro para tudo, a gente vai conseguir voltar a trabalhar lá para fevereiro. Cara, eu tenho obra para fazer em dezembro, vou ter que parar no dia 20 e vou voltar dia 10 de janeiro, porque eu tive que chegar para o cliente e falar assim, olha, não consigo começar no dia 2, tá? Porque senão eu não ia conseguir parar esse ano. Novamente, porque já é uns 3 anos consecutivos nesse ritmo, tá? A forma como você vende seu cliente, vende o seu trabalho, ela é diretamente disso, se você vai ter uma agenda cheia ou não, tá? Algum ponto, Ricardo?
Pode seguir. Isso tá no pacote aí que você já falou sobre a prospecção contínua, né? A forma que você atende o teu cliente é o que garante a tua agenda. Isso aí. Concordo 100%. É o que a gente passa aqui para todos os vendedores da Bumax também. Né? A gente também mantém a mesma filosofia de trabalho. Show.